Olá a todos, eu espero que todos estejam bem. Eu me chamo Rafael Severino da Silva, atualmente sou mestrando no programa de Biosistemas da UFABC e estou cursando a disciplina de Síntese Orgânica, ofertada pelo professor Dr. Álvaro Takeo Omori, pelo programa de Ciência e Tecnologia e Química. Nesse vídeo, eu irei falar sobre a síntese de imidazóis. Sendo específico, eu irei falar sobre um trabalho que foi publicado por Alexandros Fografos, no qual ele publicou na The Barrel Group Meeting. Antes de iniciar a falar sobre a síntese de imidazóis, eu acho interessante a gente entender um pouco sobre um composto, falando um pouco sobre as suas características, tanto físico-químicas quanto estruturais. Então, como podemos observar aqui no quadro em branco, podemos observar que ela é uma molécula orgânica, contendo um ciclo, e devido a esse ciclo, ela é uma molécula planar, apresentando 5 átomos em sua cadeia cíclica, sendo 3 carbonos e 2 nitrogênios. Devido à presença de nitrogênios com par de elétrons não ligantes e as duplas ligações, ela é suscetível tanto a ataques eletrofílicos quanto nucleofílicos. Estudos físico-químicos também mostram que ela tem estabilidade em altas condições térmicas, em meio ácidos, básico e também reações do tipo de oxirredução. Outro fator também é que ela apresenta ligações de hidrogênio, observadas entre o nitrogênio e o oxigênio, que fazem com que ela apresente fatores que sejam interessantes para a sua formação de futuros compostos. Não somente em vias sintéticas que se observa a presença de imidazóis. Diversos produtos naturais também se apresentam em sua estrutura, alguns sendo mais conhecidos, como por exemplo a cafeína, e outros nem tão conhecidos assim por nós. Falando sobre a síntese de imidazóis, ou o 1,3-diazol, é observado na literatura que não existe uma metodologia específica para a obtenção desses compostos. Existem diversos métodos que podem ser utilizados para a obtenção desse composto de interesse. Basicamente, para a realização da síntese desses compostos, eles são classificados entre dois tipos. O primeiro tipo é a formação do anel, onde você parte de um produto que ele não é um composto cíclico ou aromático, e a partir de uma reação química em um meio contendo reagentes específicos, você tem a obtenção do seu composto de interesse, como pode ser observado nesses 3 exemplos. Agora, o segundo método é a partir da transformação do anel, onde você tem um composto que ele é cíclico ou aromático, e a partir disso você reage ele com compostos químicos, obtendo assim o seu composto de imidazol, que é o seu composto de interesse. Em virtude da grande quantidade de sínteses de imidazóis que podem ser observadas, eu irei me atentar em falar apenas sobre 2 metodologias. A primeira metodologia será a de Debus, no qual ele sintetizou em 1858 o imidazol, utilizando o glioxal e o formaldeído em meio contendo amônia. Bem, na época não se sabia o motivo, mas essa síntese ela mostra baixos valores de rendimentos. Estudos recentes, como esse publicados na Química Nova em 2020, eles realizam análise quanti e qualitativa desse composto a partir dessa metodologia, e eles conseguiram propor um mecanismo para a obtenção dos compostos que estavam presentes ali no meio. Bem, e esse mecanismo ele ocorre da seguinte maneira. Primeiramente, ocorre o ataque do par de elétrons do nitrogênio no carbono carbonílico, de modo a formar uma ligação carbono-nitrogênio, e essa carbonila ela se transforma em um álcool. Posteriormente, ocorre novamente o ataque do par de elétrons de um outro grupo de amônia, no mesmo carbono, de modo, dessa vez, a formar uma nova ligação carbono-nitrogênio e com a eliminação de água, formando assim esse composto. Esse composto ele fica em equilíbrio com esse segundo composto aqui, que a diferença é que tem uma formação de uma dupla ligação aqui, e aqui ao invés de ser NH2 ele é NH, no qual esse composto aqui ele interage com o glioxal. Essa ligação pi ela ataca um dos carbonos carbonílicos do glioxal, formando assim esse composto aqui.
Este, por sua vez, ele entra em equilíbrio com esse segundo composto, no qual esse composto você tem a ciclização e uma reação intramolecular formando o imidazol. Até aqui temos o nosso composto de interesse. Entretanto, com as análises quanti-qualitativas observadas nesse trabalho, eles observaram que não somente o imidazol também é obtido, mas também é obtido outro composto, que é o oxazol, que é um isótero do imidazol. E esse composto ele se dá através de um rearranjo de ligações nesse composto, no qual você, primeiramente, o que podemos observar, que aqui era um carbono carbonílico, aqui já é um carbono fazendo uma dupla ligação carbono-carbono, e aqui, que era um C-O, se torna um COH. Um segundo detalhe que podemos observar é a formação aqui de uma dupla ligação, ao invés de ser aqui, ela ocorre aqui. E isso faz com que seja formado esse composto, que é o oxazol, ao invés de ser formado o imidazol. A segunda metodologia que eu gostaria de... é uma metodologia que eu obtive a partir do meu estudo dentro do Enzyme Finder, no qual eu fiz a busca sobre a síntese de imidazol, buscando poucas etapas e um alto valor de rendimento. A partir disso, eu encontrei um artigo, no qual esse artigo ele consiste na síntese de imidazol, a partir do desacoplamento de alguns grupos ligados a esse composto, utilizando boro-hidreto de sódio e meio contendo etanol. Os autores eles propõem o seguinte mecanismo para que ocorra essa reação. Primeiramente, você tem uma atração eletrostática do sódio com oxigênio da carbonila, e ocorre o ataque do hidrônio no carbono carbonílico, formando assim esse composto. Essa carga aqui ela não fica estável, então ela volta, regenera a dupla ligação, de modo a ocorrer a clivagem nessa ligação aqui do carbono e nitrogênio. Assim, obtendo esse composto aqui e o imidazol de interesse. Essa síntese eu busquei trazê-la para fazer uma comparação em relação a uma síntese que foi realizada em 1858 e uma síntese recente. O que podemos observar aqui? A primeira coisa é que o número de etapas, onde a primeira metodologia que eu apresentei ela tinha um alto número de etapas, enquanto essa só apresenta 2 etapas para a obtenção do composto. O rendimento que se observa em relação a cada um. Aquela ela mostra um baixo valor de rendimento, que eu lembro no artigo está de 60%, enquanto aqui tem um rendimento de 98%. Em relação à apresentação, era isso que eu tinha preparado. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre os compostos de imidazóis. Tenham entendido os mecanismos que eu comentei durante a apresentação. Aqui estão algumas referências complementares, com exceção àquela que foi apresentada no segundo slide. E agradeço a atenção de todos.